Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o fundo imobiliário de tijolo, mas que é diferenciado porque ele trabalha com venda e arrendamento de fazendas, o RZTR da Risa Asset. O valor atual da cota do RZTR é R$ 95,72, mas ele teve uma mínima de apenas R$ 80,26 e eu vou mostrar para vocês, vou falar e explicar para vocês por que caiu tanto assim a cota do fundo e chegou a esses R$ 80,26 e uma máxima nos últimos 12 meses de R$ 106,39. Você vê que é uma diferença muito grande, de 80 para 106. E o dividend yield dele está nesse dividend yield que eu chamo de ok, de 12,34% nos últimos 12 meses e considerando que é um fundo de tijolo, é um dividend acima da média, diga-se de passagem. Porque de tijolo normalmente não dá tudo isso não. Dá na faixa de 9, 10, já é difícil ultrapassar essa barreira dos 10, chegar aos 11, 12 ainda, é mais difícil ainda. E com tudo isso ele está com uma desvalorização de 5,15% nos últimos 12 meses. A gente vê que a máxima dele foi atingida aqui no dia 9 de setembro. Nesse período, que começou mais ou menos entre julho e até finalzinho de outubro do ano passado, a maioria dos fundos imobiliários e fiagros estavam em alta. Então isso explica por que ele estava nessa alta aqui. E a maioria começou a perder valor no finalzinho de outubro para começo de novembro, depois da eleição de segundo turno. Vamos ver aqui. Aqui no caso dele, já na metade de novembro ele começou a perder valor suficiente para cair abaixo de 100. Ó, antes do final de novembro ele estava trabalhando nessa faixa de 103, ó, e caiu já aqui nessa faixa de 98 no meio de novembro. Ele teve uma recuperação, aí voltou a cair, depois subiu de novo e aí voltou a cair, depois despencou aqui, ó. Você vê que mais ou menos do dia 13 de janeiro até o dia 10 de fevereiro ele caiu cerca de 16%, uma queda muito grande. E aí você vai me perguntar, e por que aconteceu isso? O que aconteceu é porque esse fundo, no ano passado, ele distribuía um rendimento extraordinário, só que ele não dizia no relatório que era extraordinário. Tinha gente que sabia, tinha gente que não sabia. E nisso, o rendimento dele estava bem acima da média. A gente vai mostrar daqui a pouquinho para você. Acima do rendimento real, digamos assim, que deveria o fundo estar entregando para os seus cotistas. Nisso, o pessoal ficava empolgado, né? Era um rendimento acima do normal e muita gente entrava no fundo e continuava comprando cotas e mantendo por causa desse detalhe, que ele estava com rendimento extraordinário, digamos assim. Aí quando ele caiu para o rendimento real dele, aí teve toda essa fuga de cotistas. Então a gente sabe, principalmente os sardinhas, quando vê uma queda de rendimento alto, já foge logo, não quer nem saber o que foi às vezes, e já sai, já foge. E principalmente que o fundo não era claro. Vocês vão ver que o relatório dele melhorou bastante. Eu vou até mostrar para vocês, ele ficou muito melhor, o relatório. No começo do ano era bem ruim. Eu me lembro, vou até contar uma historinha para vocês, teve uma live que eu assisti do professor Baroni, né, que é uma referência em fundos imobiliários, e ele fez uma entrevista com o CEO da Risa Asset. E muita gente lá no chat reclamando dos relatórios que eram ruins, que não falavam tudo. E eu acho que depois dessa live, aí diz, vamos melhorar esse relatório, porque o pessoal reclamou muito na live do professor Baroni. Então depois disso, eu não tinha mais visto os relatórios depois dessa live. E eu fui ver esse, tomei até um susto dos detalhes que tem agora nesse relatório. Nem parece a mesma gestora do fundo, totalmente diferente, o relatório bem melhor. Então, o que aconteceu foi isso. Teve essa perda dos rendimentos, queda nos rendimentos, que a gente vai ver com mais detalhes daqui a pouquinho. E essa perda fez isso. Aí você vê que ele ainda voltou a subir, chegou nessa faixa de 88, aí caiu de novo, alcançou a mínima dele aqui, ó, no dia 3 de abril. Mas como todo mundo sabe, se todo mundo não sabe, vai ficar sabendo agora, mais ou menos do finalzinho de março, começo de abril, principalmente para os fundos de tijolos, começou a ter um crescimento dos valores, já a gente prevendo a queda da Selic. E aí você vê que se pegar da mínima até o momento, o fundo cresceu cerca de 19%, mais do que aquele valor que eu mostrei, do momento que começou a cair mais forte até essa mínima. Mas se você pegar aqui do momento da máxima até o da mínima geral, ele caiu cerca de 25%. Mas, como eu falei, agora ele recuperou já 19%. Então é como se tivesse uma queda de 6% em relação a esse pico aqui dele. Esse 5,15 é em relação a essa última data aqui, ó, daqui para cá. Por isso que não dá 6 e pouco. Então vamos ver agora mais detalhes do fundo. O valor patrimonial da cota é R$ 97,29. Ou seja, ele está com um P sobre VP de 0,98, com
2% de desconto. Isso pode mostrar um bom momento de entrada no fundo. Lembrando que aqui, pessoal, a gente não faz recomendação nem de compra nem de venda de nenhum fundo. Então, também não estamos recomendando. A gente passar para vocês informações, números, você estuda melhor e você decide se coloca ou não esse fundo na sua carteira. O fundo tem uma boa quantidade de cotistas, 90.500 é uma quantidade de cotistas muito grande, principalmente considerando que o fundo é um fundo de base 100 e o fundo tem 1 bilhão na carteira. Para mim, considerando que é um fundo de tijolo, é um fundo pequeno de tijolo. Fundo maiorzinho, médio, é entre 1,5 bilhão e 2, e os fundos grandes para mim já são 3 bilhões. Mas considerando que ele é um fundo relativamente recente, ele vai completar 3 anos em outubro desse ano, ele é de 2020, então ele não está com um patrimônio tão grande assim, mas também não é pequeno. E ele teve apenas 2 emissões. E como ele está abaixo do valor patrimonial, nem faz muito sentido ele fazer uma nova emissão. Para fazer a emissão no valor patrimonial, muita gente vai preferir comprar a mercado. Então, ele deve estar esperando se valorizar. Se ele chegasse a 1,05, provavelmente ele vai abrir uma nova emissão de cotas. A gente vê que o rendimento médio mensal dele, nos últimos 2 anos, é R$ 1,08. Olha o que eu falei. Ele estava fazendo uma distribuição de rendimentos extraordinários e por isso ele bateu esse valor aqui de 1,08. Ele tinha vendido uma fazenda e pelo que o pessoal falou, que eu ouvi, não tem nos relatórios claramente isso, a não ser que seja um relatório muito antigo, que eu não cheguei a ver, que ele tinha uma fazenda, eu acho que em 2021, vendeu essa fazenda e passou o ano de 2022 quase todo distribuindo os rendimentos dessa venda da fazenda. E não foi só o ganho de capital que ele distribuiu, ele parece que distribuiu o valor da venda da fazenda em si. Por isso que conseguiu dar um rendimento bem a mais do que o normal por cota durante um ano todo praticamente. Isso foi que atraiu muito cotista. Provavelmente o fundo tem 90 mil cotistas, muito mais por causa disso. Mas provavelmente ele também tá com 90 mil cotistas atualmente por causa dessa onda do IFIX. E o pessoal começou a comprar os fundos, principalmente os mais descontados. Você viu que ele teve um valor ali de R$80. Ele estava muito abaixo do valor patrimonial, agora ele já está próximo. Mas naquela época, ele estava com um P sobre VP de cerca de 0,82, ou seja, com 18% de desconto. Então muita gente deve ter entrado no fundo querendo pegar essa valorização, surfar na valorização do IFIX principalmente. A gente vê que ele também tem uma liquidez diária muito boa de 2.165.000, ou seja, é fácil comprar e vender cotas do fundo. A gente vê aqui que ele tá um reloginho, é 85 centavos todo mês. Vários meses, 85 centavos. No mês passado, de junho, que foi pago em julho, ele teve um rendimento, um yield de 0,92, quase 0,93%. E nesse mês, como o valor da cota subiu, você vê aqui, ó, era 91, quase 92, subiu para 94, principalmente por causa da valorização do IFIX, o rendimento caiu, já o rendimento se manteve o mesmo, mas o valor da cota aumentou, então o yield diminuiu para 0,90. A gente vê, ó, que como eu falei, no ano passado, olha o rendimento quanto era 1,25, 40 centavos acima do valor atual. 40 centavos, meu, é um rendimento muito bom extra, quase 50% praticamente do valor atual de rendimento a mais. Nessa época que o pessoal tava adorando, porque o fundo tava com rendimento, era na faixa do yield de 1,2 mais ou menos, mesmo a cota estando acima de 100. Então era muito top esse rendimento, para fundo de tijolo principalmente. Fundo de tijolo, para quem não sabe, os rendimentos dele, dos melhores setores, que são logística e shopping, não vou nem considerar os de laje corporativo, que estão abaixo de 0,70%, os melhores setores é entre 0,70 e cerca de 0,90 mais ou menos por mês, o que a gente viu que ele faz atualmente, e só os melhores que fazem nessa faixa. E nesse momento aqui, de 1,25, olha, 1,25, 1,25, 1,25, até novembro do ano passado foi 1,25, ele estava distribuindo na faixa de 1,2% de yield. Para fundo de tijolo era muito, muito top isso aqui. Aí você vê que teve a queda para 0,86 em dezembro. Então essa queda aqui, meus amigos, vocês viram que ele já começou a cair em novembro, mas isso aí foi um efeito pós-eleições, que muita gente achou que o Brasil ia se acabar pós-eleições. E aí começou a vender, tanto fundo imobiliário como Fiagro, e às vezes muita gente deslocar o valor que ele tinha aplicado na renda variável para renda fixa. Então nessa brincadeira já tinha muita gente saído. Aí quando caiu para 85 centavos de distribuição de dividendos, ó, caiu nem para 85, caiu para 86, mais grande diferença, 1 centavo só, né? Para 86 em dezembro, aí que foi que o pessoal começou a fugir mesmo. Aí, ó, manteve 85, 85, 85. Deve ter gente que deve ter ficado pensando, eu vou me manter aqui nesse fundo para ver como é que é. Pode ser que recupere. Mas aí viu que ficou 85, 85 e não subiu mais de volta de jeito nenhum. E, como eu falei, o relatório era falho, né? Não explicava o que estava acontecendo. Ele simplesmente colocava os valores lá, mas sem explicar o que tinha acontecido para perder esse valor. A 85, 85,
85, 85, 85, 85. Se até hoje tá um reloginho. E tem um motivo para estar um reloginho? Tem também. A gente vai ver isso no relatório do mês de junho, que se refere aos pagamentos feitos no mês de julho. Não saiu o relatório do mês de julho, que se refere aos pagamentos do mês de agosto. Vai ser feito agora ainda. Aliás, foi para ser mais preciso. Você tá vendo o vídeo terça, mas eu fiz gravei o vídeo na segunda. E hoje ele fez o pagamento dos rendimentos de agosto, que, como eu falei, vão vir no relatório do mês de julho. E pessoal, antes de passar lá pro relatório, fica a dica aí se você quiser ter um vídeo só seu de fundos imobiliários. Amigo, você quer me ajudar a acelerar o pagamento do YouTube para eu conseguir pagar aqueles conteúdos pagos que eu sempre falo para você? Então você vem aqui abaixo do vídeo, clica no valeu, vai abrir essa janelinha, você doa a partir de R$2. E aí no próximo vídeo eu te agradeço pela doação, e se você doar a partir de R$20, você coloca aqui no comentário o ticket que você deseja e eu vou analisar para você no próximo vídeo, seja ele de fundo imobiliário, Fiagro ou ação. Muito obrigado, valeu. Pronto, estamos aqui no relatório, como eu falei para vocês, do mês de junho, que se refere aos pagamentos feitos em julho. Como eu falei também, o relatório do mês de julho, que se refere aos pagamentos agora feitos no mês de agosto, só deve sair daqui uma semana ou 2 semanas. Então, aqui mostra o objetivo do fundo. Como ele é diferente da maioria e faz tempo que eu não faço nenhum vídeo, eu vou ler aqui para vocês. O principal objetivo é gerar retorno aos investidores no longo prazo através de arrendamento, compra e venda de propriedades agrícolas, com 3 estratégias diferentes: o Sale and Leaseback, o Buy to Lease e o Land Equity. Isso aqui ele não explicava direito, a gente não sabia o que era, e basicamente esses 3 tipos de estratégia. Agora no relatório, não sei se é só desse mês, explica detalhadamente como é que é feita cada uma dessas estratégias, tá muito show. Eu já tinha visto o CEO, como eu falei, em entrevista, eles falando como é que era. Aí eu queria dizer, é assim, porque a gente não fica claro quando você faz uma pesquisa pela internet. Agora, o CEO explicando, e do jeito que tá aqui no relatório, você fica claro como é que funciona cada uma dessas estratégias. Eu vou dar uma explicação resumida para você sobre ela durante o relatório, e depois eu vou dar uma pausa, para você que quiser ler, você dá uma pausa e ler, para eu não explicar assim com mais detalhes. Alguns detalhes aqui, como faz tempo que eu não leio, eu vou mostrar para você. Gestão, já falei, Risa Asset, né? A administração é do Banco Genial. O fundo teve iniciado as suas atividades, o IPO dele em outubro de 2020, vai completar 3 anos na bolsa. Só teve 2 emissões, como eu falei. Ele tem uma taxa de administração um pouco salgada, porque o normal é 1%. Aliás, para esses fundos que são de tijolos, às vezes até abaixo de 1%, e ele está 1,25%, e ele ainda tem uma taxa de performance, normalmente aqui é 20% do que exceder o CDI mais 2%, ou seja, no momento seria, com essa nova taxa agora, de 15,15%. Sobre os resultados do fundo aqui, ele fala que no início de julho, apesar do relatório ser de junho, ele já fala de algo que aconteceu no início de julho, o Risa Terrax distribuiu 85 centavos, como a gente já sabia, equivalente a um yield de 0,93%. A atualização da DRE, demonstração de resultado do exercício, da Terrax, é semestral, pessoal. Não é feita de forma mensal como os demais fundos, dado que o pagamento dos arrendamentos é feito pelo produtor parceiro de forma antecipada. Por isso que ele fica feito um relógio, porque o fundo recebe antecipadamente do semestre todinho. Aí ele só guarda para distribuir. Ou ele paga por semestre, ou ele paga por ano. Ou seja, ou é parcela única ou é parcela semestral. Ou seja, ele paga uma vez por ano apenas, de uma vez toda, ou ele paga 2 vezes no ano. Eu vou mostrar para vocês apenas desse primeiro semestre aqui, 2023. Aí você vê qual foi a receita toda do fundo imobiliária, que é a de arrendamento na prática. Ele devia colocar só receita de arrendamento, né? Mas ele coloca imobiliária, que é a de arrendamento no caso. A receita financeira, que é exatamente desse valor que fica investido, rendendo juros, enquanto ele não faz os pagamentos. E no total das receitas, 64.440.000. Aí ele retira aqui a taxa de administração de 6 milhões, cerca de 10% do valor, e você vê que não teve pagamento de taxa de performance e nem de outras despesas. Então o total da despesa foi esses mesmos 6.269.000, o que deu no total um lucro para o fundo de 58.171.000. Então isso aqui, por cota, equivale a R$ 5,27. Só que ele distribuiu 5,1, ou seja, ele guardou aí cerca de 17 centavos por cota. Ou seja, a distribuição foi de 97% do valor que ele
lucrou. Ou seja, acima do obrigatório por lei, que é 95. Ou seja, ele guardou menos do que ele poderia guardar para manter essa média de 85 centavos. Mas você vê que para trás, tirando esse segundo semestre de 2020, quando o fundo entrou na bolsa, que realmente, como ele entrou em outubro, não dava para distribuir muito, você vê que no primeiro semestre de 2021 ele distribuiu abaixo desse 5,1. Aí, nesses 3 semestres aqui, começando no segundo semestre de 2021 e o ano todinho, praticamente 2022, você vê que a diferença tá só aqui no segundo semestre, porque você viu que ele começou a distribuir menos já em dezembro do ano passado. Então já teve essa quedazinha aqui de cerca de 40 centavos no fim do ano de 2022. Aqui foi 7,5 quando ele estava distribuindo aquele rendimento de R$1,25 por mês como um reloginho. Era um reloginho em 25. Aqui ele distribuiu 5 meses R$1,25 e no último mês 86 centavos. Esse perspectivas, basicamente a mesma coisa que nos outros relatórios de outros fundos, vem como comentários do gestor e são interessantes. Então por isso eu vou ler para vocês. Apesar dele colocar aqui como comentários do gestor só isso aqui, mas isso aqui também faz parte dos comentários do gestor. No mês de junho, o fundo celebrou o contrato de compra e venda de ações e outras avanças com a Terrus SA. O valor referente à aquisição do fundo é de 17.180.000 e está relacionado à aquisição das propriedades abaixo. Eu não vou ler essa parte dos lotes, mas foi uma chácara São Vicente, foi mais essa Ribeirão de Areia, essa Consolo, Maragoni, depois teve essa Maragoni 2, Monte Cristo, Santo Antônio. Isso aqui, ele fala, ó, conjuntamente são denominadas Fazenda Monte Cristo 1 e Monte Cristo 2. Esse total, pelo que dá a entender, isso tudo aqui é chamado de Fazenda Monte Cristo 1 e Fazenda Monte Cristo 2. Então ele comprou mais esse aqui, que não tem nada ainda nesse relatório desse mês ainda. Essa área total é de 2.834 hectares, é muita terra. O preço de aquisição é de 6.061 por hectare. Você podia dizer, mas 6 mil não está dizendo que foi 17 milhões, mas 6 mil por hectare. E a estratégia que ele vai usar aqui nessa compra da terra é além de equity. Aí ele diz mais o seguinte, por hora não há impacto na cota. Só vai haver impacto na cota se houver um arrendamento ou venda da propriedade. Chegou o momento de explicar o que é uma das estratégias, Land Equity. Resumidamente, o que é que ele faz? Ele pega essas terras, às vezes com improdutivas, com problemas, ele vai melhorar, vai desenvolver essas terras para revendê-las. Basicamente é isso. Ele não arrenda, ele não pega e aluga. Isso aí faz parte das outras 2 estratégias do fundo. Nesse momento aqui ele pega para melhorar, desenvolver a terra e revender ela por um preço bem mais alto, porque ele compra essas terras, aceita comprar essas terras num preço bem abaixo do valor de mercado das terras, para ter esse lucro, esse ganho de capital na revenda da terra. Outro detalhe, no segundo semestre 2023, a gestão buscará realizar a venda de ativos adquiridos por estratégia de Land Equity. Essa aqui provavelmente não, porque não vai dar nem tempo, mas ele tem mais 2 ativos em Land Equity. No caso, a Fazenda Roma recebeu investimentos de aproximadamente 10 milhões, como eu falei, para desenvolver, ele gasta dinheiro. Então ele gastou 10 milhões para desenvolver. Foi reformada a pastagem através de preparo do solo, incorporação de calcário, coleta de pedras e raízes, visando deixar a área propícia para o desenvolvimento de agricultura para um eventual comprador. Como eu falei, ele pega a terra nessa estratégia de Land Equity, desenvolve a terra, melhora a terra e tenta revender, sem arrendar, como ele faz nas outras 2 estratégias. As fazendas Monte Cristo 1 e Monte Cristo 2, que a gente acabou de ver que ele comprou, foram recém-adquiridas, possuem aproximadamente 1.400 hectares plantados de eucalipto. Nos próximos 12 meses, a gestão buscará comercializar a madeira, vai tentar vender o eucalipto, para preparar a área para ser arrendada ou vendida. Ou seja, ele também aqui, apesar de ter comprado com essa intenção de Land Equity que ele falou, mas está pensando até em um possível arrendamento. Ressaltamos que o fundo receberá algumas parcelas de recompra dos ativos e deve concentrar isso aqui. Parcela de recompra dos ativos é porque ele exatamente tem essas outras 2 estratégias que ele recebe parcela, porque a maioria dessas 2 estratégias tem a possibilidade de recompra. Então, como tem a possibilidade de recompra ou até de compra, não só recompra, então ele recebe já as parcelas. A pessoa não paga só no final do contrato, não. Ela vai pagar aos pouquinhos. Todo semestre, ela paga os juros e paga parte da recompra. Ele faz isso. A empresa que está interessada, aquela empresa que fez o tipo de contrato com eles, seja ele sale and leaseback ou de buy to lease, ele faz essa amarração no contrato para ir pagando as parcelas. Fora os juros, pagar parte da compra ou recompra daquela fazenda que ela vendeu ou comprou.
Vamos explicar daqui a pouco como é que funcionam essas duas estratégias de forma resumida também. E deve concentrar seus esforços para trazer ganho de capital através da valorização imobiliária através de estratégia de Land Equity. Ele está com foco em aumentar essa posição do fundo em Land Equity, que pode compreender aquisições de fazendas que já estão totalmente desenvolvidas ou fazendas que ainda necessitam de investimento para atingir seu máximo potencial de valor. Como ele falou aqui, que ele gastou 10 milhões nessa fazenda aqui, né, a Roma, para poder melhorar ela para revender. Comentário do gestor. Apesar disso aqui, para mim é comentário do gestor, ele disse que comentário do gestor só começa aqui. Apesar do fundo ter um histórico de superior a 2 anos, como eu falei, quase 3, né? Optamos por detalhar no relatório a dinâmica do fundo e como funciona cada uma das 3 estratégias propostas pela gestão. Sua dinâmica de alocação de capital, de risco envolvidos e potencial de retorno para maior transparência e clareza para todos os cotistas. Eu vou colocar aqui a foto, e se você quiser ver com mais detalhes, você pode ler. Mas eu vou dar um resumozinho. Ó, basicamente o que acontece é isso. No Sale and Leaseback, o que é que faz? Esse rapaz aqui vende para a Risa Terrax o terreno dele, abaixo do preço de mercado. Diga-se passagem. O fundo nunca compra no preço de mercado, né? Ele compra bem abaixo. Até porque, se o cara parar de pagar, o que vai acontecer? A terra, a fazenda já é do Risa Terrax. Ele não precisa executar nada. Ele simplesmente fica com a fazenda para ele, coloca para fora o ex-dono da fazenda e pode vender, arrendar para um novo inquilino. Então, basicamente, é isso que ele faz. Aí, esse rapaz vende e ele tem possibilidade de querer no contrato amarrar uma recompra. Pode também não querer, mas ele pode querer amarrar a recompra. E nessa estratégia é quando ele amarra a recompra normalmente. Então, o fundo aqui, esse rapaz fica pagando ao fundo o contrato de arrendamento e pagando parcela já da recompra, quando ele tem essa intenção de recomprar. E o fundo depois, no final do contrato, entrega a fazenda de volta para ele. Ele recebe dinheiro, o que dá liquidez para ele trabalhar, e o fundo também vai arrecadar um valor acima do de mercado se ele fosse arrendar simplesmente. Ele até explica isso, que um arrendamento normalmente traz de retorno 3% ao ano. E nessa estratégia dele, apesar das taxas serem pré-fixadas, ele aqui não trabalha com nada pós-fixado. Não é atrelado a IPCA mais alguma coisa, é CDI mais alguma coisa. É uma taxa pré-fixada que ele acorda com o dono da fazenda que vendeu a fazenda para o fundo. Então, por exemplo, 13% ao ano, 14% ao ano. É isso que eles combinam, essa taxa. Na média é 13% ao ano. Então aqui tem mais detalhes sobre a estratégia. Na estratégia de buy to lease é diferente, porque, digamos, tem um terceiro envolvido. Esse terceiro vende a fazenda para o fundo e o fundo arrenda para outra pessoa que tem a possibilidade de comprar no final do contrato. Fazer uma compra, não é mais uma recompra, né? Porque no primeiro caso, era o mesmo fazendeiro vende a fazenda para o fundo e recompra a mesma fazenda de volta. Aqui teve um terceiro envolvido que vendeu a fazenda para o Risa Terrax, que arrendou para um outro fazendeiro que tem a intenção de comprar no final do contrato, que ele tem essa possibilidade. Aí ele vai pagando também, semestralmente, como a gente viu, ou anualmente, ele paga tanto os juros e como ele paga também o valor da compra do terreno. E esse rapaz vendeu, mas o fundo só comprou se ele vendeu bem descontado. Digamos que a fazenda valia 100 milhões, o fundo vai lá e compra ela por 80 milhões, bem abaixo do valor de mercado. E a de Land Equity é o seguinte, né? Como a gente já explicou, o fundo compra a terra, desenvolve, valoriza a terra e aí ele vende a terra. Basicamente é isso, a Land Equity, que é a estratégia que tem menos aplicação no fundo, mas que eles estão querendo aumentar, como a gente já viu no relatório. E aqui eu coloco, dou uma pausa, você dá uma pausa se você quiser ler com mais detalhes sobre a estratégia. E aqui a gente vê a carteira do fundo como um todo. A gente vê que o fundo é relativamente bem distribuído geograficamente. São 6 estados que o fundo tem na carteira: Piauí, Goiás, Mato Grosso, a maioria é Mato Grosso, Maranhão, Goiás, Bahia e Tocantins, mas a maioria você vê é Mato Grosso. Aí você vê aqui a área total do fundo em hectares, a área que é plantada, as culturas de cada uma dessas fazendas, a estratégia. Você vai ver aqui, ó, buy to lease, buy to lease, buy to lease, buy to lease. Buy to lease é a segunda estratégia maior do fundo, mas você vê que a maior mesmo é o que? Sale and Leaseback. Sale and Leaseback. Você vê que tem 9 em Sale and Leaseback, 4 buy to lease e 2 Land Equity. As Land Equity, eu não sei se vocês prestaram atenção, mas elas não trazem nenhum retorno ao fundo, a não ser quando ocorre a venda. Quando ocorre a venda, é que ela traz um retorno ao fundo. Tanto o fundo pode reaplicar, como pode fazer aquilo que a gente mostrou e falou no começo do vídeo, que ele vendeu a fazenda e distribuiu para os cotistas durante mais de um ano, dando aquele rendimento extraordinário. E aqui você vê o valor total
total da fazenda, você vê o valor por hectare e aqui vê também se tem opção de recompra ou não. Você vê que a maioria tem. Aqui tá não, mas é porque não é essa a intenção. Ele não tá arrendando, aqui ele tá arrendando. No começo do ano, quando eu vi os relatórios, tinha não tinha opção de recompra, ou seja, era não aqui. Mas agora todas têm opção de recompra, ou seja, os donos da fazenda estão pagando os juros que eles combinaram com o fundo e estão pagando parte do valor de recompra. E aqui você vê qual é o grupo arrendatário. É bem diferente dos fiagros, viu? Porque eu olhando aqui, eu não conheço nenhum desses grupos. Diferente dos fiagros, que você vê que tem empresas que devem a vários fiagros. Aqui não. Aqui são em empresas totalmente diferentes das de fiagro. E aqui do lado tem a taxa que é acordada com o fundo. Você vê que a maioria é nessa faixa de 12. Aí tem alguns 11, outras 13, mas na média vai dar cerca de 13% ao ano. E aqui também tem o contrato, qual é o vencimento do arrendamento, ou seja, são arrendamentos de longo prazo. E como eu falei, aqui não tem possibilidade do calote em si, porque quando dá o calote, o que acontece normalmente? A empresa vai ter que executar as garantias, aí tem que entrar na justiça, normalmente dá muito mais trabalho. Aqui não, ele vai ter que simplesmente tirar o inquilino, que é o arrendatário no caso, e ele vai poder vender aquela fazenda que já pertence ao fundo, já é do fundo, ele vai só vender, ele não vai precisar executar a garantia de forma alguma. Então isso aqui é um sistema mais seguro do que aquele sistema dos fundos imobiliários, principalmente os de papéis, que eles têm as dívidas atreladas no CRI e tem garantias, mas ele tem que entrar na justiça para executar as garantias e às vezes o fundo imobiliário entra com recuperação judicial e trava tudo e atrapalha muito mais e o fundo fica vários e vários anos sem conseguir executar as garantias e ter de volta aquele dinheiro, que é um negócio mais prático. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou já sabe. Se não for inscrito, se inscreva agora. Deixa aquele likezão e ative o sininho. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!